Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e essa é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial na Educação. Essa aqui é a aula 3. E hoje eu vou falar sobre como a gente pode trabalhar com a IA para textos e tabelas. Já falei um pouco disso na aula passada. Essa é a última que eu vou falar de texto e tabela. Depois eu vou continuar falando de alguma forma, mas de maneira mais específica, essa é a última. Eu vou continuar usando as duas ferramentas que eu utilizei anteriormente, que são o ChatGPT e o Bing. Lembrando que eu expliquei na aula 2 qual a diferença, né? Quando é que é vantajoso a gente usar um ou outro. Eles trabalham com uma mesma característica. O Bing, inclusive, ele utiliza o ChatGPT 4 dentro dele. Então, em tese, ele tem algumas coisas aí a mais que o ChatGPT gratuito que a gente utiliza, que é o 3.5. Mas dá para fazer muita coisa com as duas ferramentas. A minha ideia aqui de utilizar as duas é porque, como eu falei, né, quando eu quero trabalhar com alguma coisa que vai fazer pesquisa na internet, eu prefiro utilizar o Bing. Na verdade, eu tenho que utilizar o Bing, porque o ChatGPT ele não vai me dar essa possibilidade de pesquisar na internet, tá? Então, basicamente, essa seria a diferença aí pra gente. E eu vou mostrar alguns exemplos, eu preparei alguns prompts, como da outra vez também, para mostrar para você como é que a gente pode utilizar algumas coisas dentro desse conjunto de possibilidades na educação dentro do texto. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o documento que eu criei. Eu criei aqui um conjunto de prompts, eu vou mostrar para você eles aqui. Eu vou disponibilizar também na descrição do vídeo, mais uma vez, esses prompts para você poder reutilizar. E eu vou mostrar cada um deles, né? Vamos começar com esse primeiro. O primeiro é: condense o texto a seguir em uma estrutura de tópicos para que eu possa criar slides. Então imagina que você quer criar um conjunto de slides e você vai trabalhar com um texto específico. Então eu vou abrir o ChatGPT aqui pelo aplicativo, mais uma vez. De novo, eu estou gravando no tablet, mas se você estiver usando o navegador no computador é normal, você pode usar pelo celular, enfim, tem várias possibilidades aí. Eu vou colar aqui o meu prompt, bem aqui onde está inserir o texto, onde eu vou botar o meu texto. Então eu vou cortar essa parte aqui e eu vou copiar um texto aqui do meu blog. Então, um texto aqui do meu blog, eu vou copiar esse texto. Um texto que é relativamente curto, não tanto, né? Mas tudo bem. Então, um texto aqui do meu blog, vou colar ele aqui direto no ChatGPT. Importante, você pode colar o texto já depois aqui dos dois pontos, mas não é recomendado. Então, é melhor você fazer um Shift Enter, dar uns espacinhos ali, né? E aí você cola o texto depois. Por que isso? Para que ele possa entender direito, separar o que é o seu comando e o que é o texto que ele está trabalhando. Tá? Então, depois que eu fiz isso, de novo, condense o texto em uma estrutura de tópicos para que eu possa criar slides. Então, ele vai agora transformar esse texto em tópicos para poder fazer uma slide. Então, ele bota ali, deu um título, né? Racionalidade humana, sistema 1, sistema 2, limitações, tá vendo? Ele criou os tópicos baseados. Imagina, né? Eu estou lendo esse texto, li o texto, quero fazer uma apresentação sobre ele. E eu tenho aqui os tópicos para eu trabalhar. Agora eu vou pedir, em vez de tópicos, eu vou pedir para ele fazer um resumo. Faça um resumo do texto em um parágrafo. Vamos ver como é que ele faz isso. Faça um resumo do texto em um parágrafo. Então ele vai explicar aqui, muito rápido, né? Ele faz um resumo super rápido, qualquer coisa que você colocar ali. Eu vou dar um exemplo agora, no Bing, para fazer a mesma coisa, só que utilizando um link de internet. Eu vou copiar um link aqui de internet. Esse é um texto que fala sobre a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning. É um texto grandinho e vamos dizer que eu quero um resumo desse texto. Eu quero para ele fazer um resumo para mim. Se eu botar no ChatGPT, vou até botar lá, você vai ver que ele não vai conseguir realizar essa tarefa. Ele não vai ter condição de fazer essa tarefa para mim. Coloquei o link da internet e ele, de novo, vai pedir desculpas. Ele não tem como fazer, ele não tem como acessar a internet para fazer o resumo para mim. Mas se eu fizer essa mesma coisa que eu pedi ali no Bing, aí funciona, né? O Bing consegue fazer essa pesquisa para mim e me dar esse resumo que eu preciso. Então, eu vou abrir aqui o Bing, vou botar aqui no criativo mesmo. De novo, eu vou dar o Shift Enter, separar. Se bem que aqui é o link, né? Aqui eu não preciso, não vou botar o texto todo. Então, colei o link, pedi para ele fazer o resumo. Lembrando, o texto fala sobre
inteligência artificial. Se ele começar a falar qualquer outra maluquice aqui, é porque ele está no lugar errado. Então, ele está pesquisando ali o texto, identificou que o texto é sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, e aí ele faz o resumo para mim. No caso, ele fez em formato de tópico, você pode pedir em formato de texto. Na verdade, ele foi bem sintético, né? Considerando o tamanho do texto ali. Mas é isso, ele vai fazer um resumo. Você pode usar a inteligência artificial para fazer um resumo de qualquer texto que você queira. Outra coisa, eu vou pegar ali mesmo no Bing, né? Para ele explicar o conceito ou ideia do texto como se estivesse explicando para um iniciante. Então, vou copiar aqui. Vou usar o Bing, já que ele está na mesma conversa. Quando você está na mesma conversa, ele vai lembrar o que você está falando, né? Então, voltando para cá. Pronto, explique. Só que eu botei do texto a seguir, né? Então, eu vou botar do texto. Explique o conceito. Os conceitos, né? Tem mais de um. Do texto como se estivesse explicando para um iniciante. Sempre que você bota para um iniciante, para um estudante de tal idade ou de tal série, isso facilita porque ele vai fazer um esforço para transformar aquele tema naquela linguagem que você está propondo. Então, pedir para o iniciante, ele vai explicar aí para mim o que é, né, de forma simples e didática, como ele disse ali, o que é inteligência artificial, o que é machine learning. Então, é interessante para você mesmo poder estudar, entender um tema e também para você fazer uma síntese. Se você for professora, professor, fazer uma síntese para os estudantes, por exemplo, né, daquele assunto, daquele conteúdo específico que você vai trabalhar. Então, um outro prompt aí que você pode utilizar. Esse aqui é o seguinte, eu fiz um documento onde eu anotei algumas coisas aqui. Eu estou estudando, lendo algumas coisas, eu separei alguns temas aqui que eu quero escrever um artigo. Não é um artigo, são 4 parágrafos de ideias aqui separadas, né, misturadas, de coisas que eu li e eu quero fazer um artigo sobre essas coisas. Então, eu vou usar esse prompt aqui. O prompt é esse aqui. As anotações a seguir... Deixa eu selecionar para você ver. As anotações a seguir são ideias para um artigo sobre... E aí o assunto que você vai utilizar. Organize essas ideias e me apresente sugestões de título, resumo e estrutura desse possível artigo que pretendo escrever. Então, vamos lá. Copiei o prompt. Eu vou usar o ChatGPT mesmo. Não vou precisar conectar na internet. Vou abrir aqui uma nova conversa. É sempre importante você abrir uma nova conversa quando você está começando uma outra coisa, tá? Então, aqui é sobre estética na contemporaneidade. Esse é o tema. E eu vou pegar aqui aquele texto. Não é um texto, né? São ideias para o artigo. Copiei aqui. E aí eu vou colar lá no ChatGPT. Lembrando, né, essa coisinha do espaço, deixa um espaço entre o comando e o que você vai disponibilizar. Então aqui estão, né, aquelas coisas que eu escrevi. Então eu pedi para ele organizar as ideias e apresentar uma sugestão de título, resumo e estrutura desse possível artigo. Vê que eu não estou pedindo para ele escrever o artigo para mim. Eu estou pedindo algumas coisas, eu pedi o resumo, por exemplo, né? Então ele vai dar uma versão do resumo, ele vai dar uma estrutura do artigo, o que pode ter na introdução, né, os tópicos depois, e a partir daí você pode desenvolver o seu artigo. Então, pense da seguinte forma, você está lendo vários textos, fazendo fichamento, e aí você precisa escrever um artigo, então você cola essas ideias que você fez, aquele resumo, né? Aqui está uma coisa bem banal, é só para você ter um exemplo. E você pede para ele dar ideias, sugestões, e ele deu uma ideia. Ah, tá bom, então eu vou aproveitar esse título exatamente. Não necessariamente, mas você já tem uma ideia, você tem uma proposta do resumo, e, de novo, né, ele faz muito rápido para você poder, aquela ideia que eu comentei com vocês, né, de você já sair do zero e poder ter alguma coisa concreta aí para trabalhar. O outro exemplo aqui que eu acho legal é o seguinte. Então, o prompt é esse aqui. O texto a seguir é o resumo de um artigo acadêmico. Quantas palavras possui esse resumo? E aí eu vou inserir o texto, que é o próprio resumo. Agora, sem alterar o sentido original, reduz o texto para que ele tenha no máximo X palavras. Por que isso é importante? Por que eu acho que esse é um exemplo legal? Às vezes você faz um resumo do seu artigo, você vai mandar para uma revista para publicar alguma coisa ou para um evento que você vai participar. E aí o seu texto tem 300 palavras, mas eles querem um resumo de 250. Esse trabalho de reduzir um pouquinho que seja, ele é muito chato. E o ChatGPT consegue fazer isso super rápido para a gente. Então, vou colar aqui, colei ali o prompt. Lembrando aqui onde está inserir o texto, eu vou botar o meu texto, que é o resumo. Eu peguei um resumo aqui
que não é exatamente de um artigo, é um resumo da minha tese de doutorado. Mas como ele é bem grande, eu achei que era um exemplo bom aqui para a gente utilizar. Então, vou copiar esse resumo aqui e vou jogar aqui nele. Onde está inserir texto, eu vou jogar o resumo. Vê que tem duas etapas. A segunda etapa é depois que ele responder. Ele não respondeu ainda, né? Então não vou colocar. Como está escrito tese ali, eu vou dizer, é um resumo de um artigo acadêmico. Então, é um resumo de uma tese que pretendo transformar em um artigo acadêmico. Quantas palavras possui esse resumo? Então, deixa eu pedir para ele dizer. Rápido, ele me disse, tem 249 palavras. Será que tem mesmo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui no contador de palavras. Ele deu 270 palavras porque ele está considerando tudo, né? Então tem ali o resumo, palavras-chave e tal, né? Tudo tem isso, né? Mas seria isso. Deixa eu tirar essas outras partes aqui para ver se está certo, né? Vai que está errado. Então vamos lá, contador de palavras. Tem 270 palavras, de acordo aqui com o Google, e lá ele me disse que são 249 palavras. Deixa eu dizer aqui, está errado. Conte de novo, vamos ver. 269 palavras, ok, vamos lá. Agora, aí eu vou para aquela segunda parte que eu pedi. Né? Sem alterar o sentido original, reduz o texto para que ele tenha no máximo... Eu quero que ele tenha no máximo 250 palavras. Imagine que o resumo pede isso. Fica às vezes difícil de confiar, né? Porque ele acabou de errar na contagem ali das palavras. Mas, né, vamos considerar que ele vai conseguir resumir. Eu estou pedindo para ele não alterar o sentido original. A gente joga lá no documento do Google para checar. Lembrando isso é importante. Tudo que você fizer utilizando o ChatGPT, o Bing, qualquer ferramenta de IA, você tem que fazer uma dupla checagem ali, olhar direitinho se está certo, porque ele vai errar muito. Ele erra muito, você acabou de ver aqui. Então, eu pedi para ele deixar no máximo com 250 palavras, sem alterar o sentido original. É um texto grande aqui, a gente não vai ler ele todo, mas passando o olho rápido, assim, ele não está criando outras coisas, né? Que é o principal. O maior problema é se ele começasse a inventar outras coisas. Então, deixa eu copiar isso aqui. Selecionei o texto. Copiei o texto. Deixa eu colar ele aqui no Google Docs e vamos ver quanto tem essa nova parte aqui. Eu pedi no máximo 250. Contagem de palavras, 145. Então, desculpa, não, 175. Então, deu certo, diminuiu demais até, né? Mas tudo bem. Então, ele consegue reduzir, né, para você o texto, tirando esse trabalho, né? É sempre difícil. Que frase que eu tiro, que palavra que eu vou tirar. Mas, de novo, ter esse cuidado, né? É importante ver se ele está fazendo certinho ali que você precisa que ele faça. Vamos lá para o outro exemplo aqui que eu trouxe. O outro exemplo que eu tenho aqui é para ele fazer a comparação entre dois textos. Então, faça uma comparação entre os dois textos a seguir. Deixa eu selecionar. Deixa eu copiar logo. Identifique principais características dos textos e monte uma tabela apresentando as principais categorias, termos mais usados e aí você bota o que você quiser. E aí você separa lá texto 1, texto 2. Então, eu vou colocar aqui no ChatGPT mesmo. Nova conversa, novo chat, sempre um novo chat. Colei. Eu vou querer categorias, termos mais usados e separação de temas. Vamos ver se ele vai entender isso. E aí eu vou colar dois textos. Vou pegar dois textos lá do meu blog mesmo, para ficar mais fácil de eu pegar aqui. Deixa eu pegar dois pequenos aqui. Então, eu vou pegar aqui o texto 1, vai ser esse. Esses textos são meio crônicas, enfim, não é um texto assim acadêmico, mas vamos ver como é que ele vai ler esses textos. Então, aqui no lugar de texto 1, eu vou identificar ele como texto 1 e vou colar ele aqui logo depois. E agora eu vou pegar aqui o texto 2. Vou pegar esse texto logo abaixo aqui.
chama Arte e Vida. Ele não vai pegar o título porque tem um desenho ali, mas eu vou botar aqui o título. Então, texto 2, Arte e Vida. Cola ele. Aqui tinha uma nota de rodapé que ele não pegou. Ok. Então, vamos lá. Eu pedi para ele comparar os dois textos e depois fazer uma tabela. Então, ele vai comparar texto 1. Olha, ele separa ele, texto 1, o título. Ele explica o que cada texto é, a citação que utiliza. E depois ele monta a tabela entre os textos, né? Principal tema. Então, olha só que legal aqui. Principal tema do texto 1, dificuldade de ensinar filosofia. Principal tema do texto 2, a arte como forma de terapia e autoconhecimento. Tá certo. Termos mais usados, no texto 1, professor, filosofia, sala de aula, educação, empatia. No texto 2, arte, terapia, criatividade, materiais, criação. E ele deu destaques ali, no texto 1, ênfase na preocupação do professor com a sala de aula, e no texto 2, valorização da criatividade. Então, ele ressalta aqui que é uma análise superficial, mas já ajuda muito, né? Você conseguir separar, você pode botar vários blocos de texto diferentes que você estiver trabalhando. Eu acho que é um recurso bem bacana aí do ChatGPT, na verdade dessas IAs todas, né? ChatGPT, Bing, todos vão fazer isso. Esse exemplo aqui é muito bacana, olha só. Você pode usar para um texto seu, para um texto de um estudante, enfim. Então, aqui eu botei, leia e revise o texto a seguir, sugerindo modificações gramaticais de forma e organização, se for o caso. O texto deve ter um tom acadêmico. E aí, inserir texto. Então, vamos lá no ChatGPT mais uma vez. Novo chat. Vou colar aqui. E vou pegar um texto. Eu botei um texto aqui que eu fiz aqui um remendo de coisas. Ficou um texto horrível de propósito, tá, gente? Por favor. Então, um texto muito ruim aqui, com vários erros. Eu tô aqui no tablet, ele não vai... Ó, botei uns erros grotescos aqui de português, expressando, ó, como tá escrito. Botei capacidade, equívocos não tem acento. Tem vários erros aqui, tem erro da forma como está escrito. Vou ler o primeiro parágrafo, olha só. A lógica sempre está nos acompanhando quando pensamos ou falamos, estamos expressando nosso pensamento. Portanto, aí, né, tá errado, falta pontuação, falta vírgula. Usamos a lógica, pois a lógica é literalmente a arte de pensar e também pode ser definida como estudo das ações para defini-las, se estão certas ou erradas. Aí eu deixei o ponto, então, tudo junto. Portanto, de novo, precisamos ter a lógica. Tem muito lógica, né? A palavra lógica aparece várias vezes. Enfim, é um texto ruim. O importante pra gente é isso. É um texto que não tá legal. E a ideia é ele ajudar a gente a melhorar esse texto. Ele vai agir como revisor de texto. Então, eu vou colocar o texto aqui. Eu pedi para ele fazer modificações gramaticais de forma e organização, se for o caso. Eu quero um tom acadêmico. Você podia querer um texto mais coloquial, um texto, né? No caso aqui, eu quero um tom acadêmico. Eu pedi para ele corrigir esse texto. Então, ele já vai mudar. E, de novo, nisso ele é muito bom. Ele não vai errar vírgula, não vai errar pontuação. Ele vai corrigir as palavras. Ele vai melhorar o texto para você. Então, olha só, ele separou o texto em 3 parágrafos. O primeiro que eu li para você mostrar que estava antes, ele falou agora. A lógica sempre nos acompanha, pois ao pensar ou falar, expressamos nosso pensamento, utilizando-a como a arte de raciocinar. Ela pode ser definida como estudo das ações para determinar se estão corretas ou erradas. Portanto, é fundamental incorporar a lógica em nosso cotidiano. Tem alguns problemas que estão no texto original, ele vai manter aqui, né? Ele define, por exemplo, lógica como estudo das ações. Não faz muito sentido, né? Mas ele trouxe o que está de lá para cá. Isso é bom, ele não mudou o sentido, né? E ele corrigiu aqueles erros, né? Você vê que, por exemplo, a última palavra lá, equívocas, ele bota o acento corretinho, ele não tem mais erros de... Esse parágrafo último aqui está muito ruim, né? Muitos autores, no texto original, muitos autores afirmam que a lógica, por mais que pareça estranha esse tipo de desapreço pelo racional, não faz nenhum sentido. E aqui ele melhorou, ele colocou, muitos autores destacam que, apesar de parecer estranho esse desprezo pelo racional, especialmente considerando que a capacidade de organizar o pensamento nos define como seres humanos, é importante reconhecer que a descrença na lógica muitas vezes surge da observação do seu uso para distorcer a realidade, ou vencer debates com falsas verdades. Então, ele transformou um texto muito ruim num texto que dá para ler e você pode melhorar bastante ele. Para revisar, ele é muito bom. Essa coisa de ter muitas palavras repetidas, você pode pedir para ele identificar e encontrar substituições, fazer paráfrase, tudo isso ele faz, e como você está vendo que ele faz muito rápido, o que é mais impressionante, né? Então, vamos lá para mais um exemplo aqui.
Esse exemplo é legal, que você vai dizer o seguinte, ó, eu escrevi o texto a seguir. Analise o texto, destaque o estilo e principais características do estilo de escrita. Aí você vai colocar o texto. Depois que ele identifica isso, você vai pedir para ele reproduzir esse estilo de escrita em um texto sobre, e aí você vai colocar o assunto que você quer. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui. Eu vou melhorar um pouquinho esse prompt, ele está redundante ali. Então, essa parte aqui é para depois. Na verdade, vou deixar ali por enquanto. Escrevi o texto seguinte. Analise o texto e destaque o estilo e principais características de escrita do autor. Fica melhor redigido assim. Inseri o texto. Então, vou pegar um texto. Mais uma vez, vou pegar um texto meu mesmo. Vou pegar esse aqui que já está selecionado. Vamos lá para o ChatGPT. Vou colar o texto aqui. Tirar essa nota de rodapé que ele não vai reconhecer. Tem um emoji ali, vou deixar, talvez ele identifique isso de alguma forma. Será que não? Vamos ver. Essa parte que eu vou tirar, porque ela é para depois, né? Depois que ele identificar o estilo, eu quero para ele reproduzir o estilo num outro texto. Então, ele identificou ali. O autor do texto apresenta um estilo introspectivo e reflexivo. As principais características da escrita incluem o uso de referências a Alan Bottom e a arte como terapia, demonstrando abordagem filosófica, enfatiza a importância de dedicar tempo para pensar, né, tal. Ok, então ele falou sobre o texto. Ele falou menos sobre o estilo do texto, né? Então deixa eu pedir aqui para ele. Deixa eu ver se ele vai entender melhor assim. Quais as características estilísticas do texto? Vamos ver se faz sentido. Ótimo. Então agora ele fez melhor. Então ele disse, ó, tom pessoal intimista, uso de referências e citações, frases curtas e diretas, uso de reticências e emoticon, ele colocou ali, linguagem informal, raciocínio lógico. Então essas são as características que ele identificou no meu texto. Muito bem, eu quero agora que ele reproduza esse estilo. Então eu botei agora reproduza esse estilo de escrita em um texto sobre, vou pegar o nosso tema aqui, inteligência sobre o uso. Agora reproduza esse estilo de escrita em um texto sobre o uso de inteligência artificial na educação. Vamos ver o que é que ele vai gerar pra gente. Ele foi muito literal, ele até usou o Alain de Botton, o mesmo autor que eu citei antes. Eu queria só o estilo de escrita. Em tese, né? Esse é um texto que eu escreveria sobre esse assunto. Ele pegou o meu estilo, que ele identificou ali, de tom pessoal intimista, uso de referências, frases curtas, né? E aí ele pegou e inseriu isso nesse novo texto. Ele transformou aquele estilo num texto sobre esse tema que eu coloquei. Agora, eu trouxe esse exemplo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não recomendo que você faça isso. Eu não acho que é uma ideia legal você pedir para ele gerar conteúdo original, exceto em alguma coisa mais específica. Você quer escrever um e-mail, né, um documento mais pontual, alguma coisa mais específica assim. Para qualquer coisa mais longa, eu acho que não é uma boa ideia, porque ele pode cometer erros, ele pode fazer aquilo que a gente já comentou, né, das alucinações, ele pode inserir informações que são erradas, então não é uma boa solução, tá? E aqui eu trouxe um último exemplo para você, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais ele. Tá um barulho de obra aqui perto. Não sei se você tá ouvindo. Se estiver incomodando demais, releva, mas é isso. Estou gravando a aula que vai sair um pouquinho do barulho da obra. Então vamos lá. Então esse prompt diz assim: a lista a seguir tem o nome dos estudantes da minha turma. Coloque os nomes em ordem alfabética. Depois crie uma tabela em que a coluna 1 tem os nomes dos estudantes, a coluna 2 é reservada para a nota da atividade 1, a coluna 3 é reservada para a nota da atividade 2 e a coluna 4 é reservada para a nota da atividade 1. Desculpa, atividade 1 não. A coluna 4 é reservado para a nota da atividade 3, né? Isso, da atividade 3. A coluna 5 mostra o total das notas nas atividades. O total das nossas atividades. Reserve a primeira linha da tabela para os títulos. Estudantes A1, A2, A3, total. E aí vem inserir o texto. Tá meio confuso, eu espero que ele entenda direito, você vai compreender o que eu quero. Eu quero uma tabela, a primeira coluna, nome dos estudantes. Aí eu quero 3 colunas com as atividades para eu botar as notas. E uma última coluna que é o total.
né? Basicamente eu quero isso. E no inserir texto eu vou botar o nome dos estudantes. Eu fiz uma lista fictícia de estudantes. Vou pegar aqui. Então, eu coloquei uma lista de nomes aqui, né? Eu fui, né, foi vindo na minha cabeça e fui colocando uma lista de nomes aqui. Só pra gente ter uma lista de nomes desordenadas, né? Então, eu quero que ele bote em ordem alfabética e coloque na tabela. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Eu espero que sim. Eu imagino que sim. Vamos ver. Não copiei o texto certo. Deixa eu copiar lá de novo. Sempre usa lá o Shift Enter. Pronto, colei. Então você vai ver, Carlos Henrique, Ana Cláudia, Antônio Lucas, Pedro Arruda, não está em ordem alfabética, eu quero que ele bote a ordem alfabética dentro de uma tabela. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Botou em ordem alfabética, são 20 estudantes, ok. Criou a tabela de notas e ele entendeu certinho o que eu queria. É exatamente isso. Beleza, então ele fez perfeito, olha só. Tabela de notas, eu pedi os títulos, né, dele ali. Eu disse que eu queria que a primeira linha fosse para os títulos, estudantes A1, A2, A3 e total. Então tá aqui, estudantes A1, A2, A3 total. Tem o nome dos estudantes em ordem alfabética e eu posso copiar essa tabela para trabalhar com ela. Que é isso que a gente vai fazer agora. Copiei a tabela. Vou abrir aqui na planilha. Vou abrir aqui uma em branco. E eu vou colar aqui, acho que é mais ou menos isso, né? Aí acho que já dá. Tá, mas ele não formatou nada, então assim não adianta pra mim. Então, peraí. Mas o problema também é que eu tô aqui no tablet, é mais difícil de colar essas tabelas, de copiar ela daqui. Deixa eu tentar abrir ela no outro formato aqui. Tentei copiar direto do site, deixa eu ver se assim funciona. Funcionou. Então, lá pelo aplicativo, aqui para o tablet não deu certo, mas quando eu copiei pelo site, né, eu fui pela versão do ChatGPT no navegador, aí ele deu certinho para mim. Agora, pensa uma coisa, eu vou botar uma lista de notas aqui, vamos dizer que nessa atividade 1, Ana Cláudia tirou 7, na 2, ela tirou 10, na 3, ela tirou 8. E aqui a Ana Marques tirou 10. Bem, aqui ela tirou 5. Aqui ela tirou 9. O Antônio Lucas tirou 8. Tirou 8. Tirou 4. E a Bianca fez só esses 4 aqui, só como exemplo. A Bianca tirou 7. Tirou 9. E tirou 10. Vamos imaginar que eu queira, nesse total, fazer o seguinte. Eu quero uma fórmula para eu pegar a maior nota, a menor nota e tirar a média entre elas. Eu quero descartar a nota do meio. Eu quero a maior, a menor e tirar a média entre elas. Então, por exemplo, no caso da Ana Cláudia, eu tenho 10, eu tenho 7, 10 e 8. Eu quero descartar a nota do meio. Então, eu quero descartar o 8. E aí eu quero pegar esse 10 e esse 7, eu quero somar essas duas e dividir por 2 para dar a média. E eu quero fazer isso com todos eles. Eu não tenho a menor ideia de como é que faz essa fórmula automaticamente. Deve ter um jeito. E aí é isso que eu vou perguntar aqui para o ChatGPT. Vou tentar escrever aqui com você olhando, vamos ver se dá certo. Vou pedir para ele criar a fórmula para mim. Então vou botar aqui. Então, olha, eu escrevi assim, preciso de uma fórmula para calcular o total dessa tabela. De forma que a fórmula não fica boa não. De maneira que a fórmula faça uma média entre a maior e a menor nota dos estudantes, descartando a nota mediana. Talvez ele não entenda, então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se a estudante tirou 7 em A1, 10 em A2 e 8 em A3, eu quero que a fórmula some a maior e a menor nota. Como eu botei maior e menor, então eu vou explicar para ele que a maior é 10 e a menor é 7. E depois divida por 2 para inserir a nota final na coluna total. Na coluna total, deixa eu botar aqui para ele entender. Que é numa coluna chamada total.
Eu não sei nem se dá pra fazer isso, eu acho que dá. Existe uma fórmula que pode fazer isso? Eu não sei mexer muito com a tabela, então sempre que eu tenho que fazer uma coisa na tabela, eu pesquiso no YouTube para ver algum vídeo. Mas vamos ver se o ChatGPT me dá uma solução aqui. Talvez tenha um jeito. E se tiver, eu acho que ele sabe. Sim, existe uma fórmula que pode fazer isso. Para calcular o total da tabela. Aí ele deu a fórmula ali. Aqui está a fórmula que você pode usar na célula correspondente à coluna total para calcular a nota final de cada estudante. Ele explicou como é que é e ele já me deu a fórmula aqui. Eu não sei se essa fórmula funciona, gente. Vamos ver. Eu vou botar ali. Como eu disse para vocês, eu não sei mexer nisso aqui. Então, eu quero colar uma fórmula aqui. Ops, não, tá aqui. Eu vou só colar a fórmula que ele me deu. Então, pronto. Colei a fórmula, Enter, deu erro. Então, alguma coisa está errado nessa fórmula. O que ele está pegando de errado ali? Dizer para ele aqui. Não deu certo. Não deu certo, apareceu uma mensagem de erro. Vamos ver se ele me ajuda a corrigir. Então, ele me deu outra versão aqui. Não sei se faz sentido. Mais uma vez, eu não entendo nada de Excel. Nada de planilha. Vou só colar. Talvez eu esteja colando errado, inclusive. Será? Então, vamos botar aqui a nova fórmula. Aqui a fórmula do jeito que ele me deu. Não mexi em nada. Só deu Enter. Aí ele já me deu uma coisa. Mas eu acho que tá errado. Né? Tá errado. O que ele fez aqui? Bem, deu errado. Eu queria para ele somar o 10 com o 7, que ia dar 17. E ele precisava dividir por 2, então ia dar 8,5, não ia dar 4,5. Então eu vou dizer para ele que está errado e que o resultado deveria ser um e deu outro. Então disse aqui, deu errado de novo. Na conta simulada do meu exemplo, o resultado foi 4,5 quando deveria ser 8,5. Pode refazer? Então pedi para ele mais uma vez. Pediu desculpa pelo erro. Fez outra soma. Cada vez ele traz uma fórmula diferente, não tenho a menor ideia. Talvez você que está assistindo e entende de Excel está falando, nossa, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Mas a minha ideia aqui é mostrar que talvez ele possa ajudar quem da mesma forma que eu não sabe utilizar as planilhas aqui, né? Então, colei aqui a nova versão. Ele me deu um 8. Ele não entendeu mais uma vez. Vamos lá, última tentativa. Eu vou pedir essa mesma coisa. Só que eu vou pedir lá no Bing. Deixa eu ver se o Bing, por estar conectado à internet, ele consegue pesquisar isso melhor para mim, talvez, não sei. Então, colei aqui. Vamos ver. Eu nem botei a tabela toda, não botei tudo que eu tinha colocado antes de instrução. Só pedi a informação da tabela. Não sei se ele vai me dar alguma coisa nesse sentido. Ele criou aqui, um exemplo. Como ele não conhece a tabela, ele fez ela diferente aqui, né? Então, deixa eu copiar essa fórmula. No caso, as colunas são as linhas, né? B2, D2. Agora ele acertou. Agora ele deu certinho. Então o Bing foi melhor no resultado, né? Ele fez para mim mais simplesinho. Então o Bing conseguiu fazer pra gente isso que ele não conseguiu fazer antes, né? Se eu tivesse um computador, eu conseguia puxar isso aqui para baixo. Ele talvez tenha um jeito aqui. Então colei aqui para essa segunda coluna. Ele deveria descartar a nota do meio ali, que é o 9. E ele devia ficar só com o 10 e o 5. Deu certo agora, deu certo. Então, posso colar nas outras também. Então, pronto. Aí, só aqui como alguns exemplos, né? Então, ele funcionou, deu certo, né? Aquilo que a gente precisava fazer com a tabela.
E ele conseguiu, o Bing no caso, né? O ChatGPT falhou miseravelmente, mas o Bing conseguiu de primeira já mostrar a fórmula que a gente deveria usar para poder fazer isso. E ele está fazendo isso em todos os casos, né? Ele está descartando a nota do meio e está somando as outras duas notas. Tanto que você vê que no caso da Ana Cláudia e da Bianca tem que ser o mesmo resultado, porque a nota que foi descartada foi a do meio. Então, na Ana Cláudia foi descartado 8, na Bianca foi descartado 9. Então, ele tem que fazer a conta com 10 e o 7. Então, ele deu certinho, né? 17 dividido por 2 vai dar 8,5. Então, funcionou certinho. Aqui no Antônio Lucas, por exemplo, ele vai descartar a nota do meio, ele descartou ali um dos 8. Então, ficou 8 e 4, 12, dividido por 2, 6. Então, ele conseguiu fazer a fórmula pra gente certinho. Então, bem, é isso. Eu vou dar um último exemplo aqui de bônus para uma coisa que eu vou mostrar depois, utilizando o Bing também, de coisas que dá pra gente fazer. Eu vou ter uma outra aula mais focada em coisas para professores, para estudantes, né? Tem outras aulas, na verdade. E depois dessa luta aqui com a tabela, eu vou mostrar esse exemplo aqui que eu acho que é bem legal. Espero que funcione. Vocês já estão vendo aqui que essa é uma característica de trabalho desse tipo, né? Com o IA, você vai muitas vezes tentar fazer uma coisa e ele não vai dar certo. No Bing, a gente tem a possibilidade de inserir uma imagem como entrada. Não dá para fazer isso no ChatGPT público que a gente utiliza, no Bing dá. Então eu vou clicar bem aqui nesse botãozinho e ele vai pedir, eu posso tirar uma foto, eu posso inserir uma imagem, eu quero inserir uma imagem. Então eu vou dar esse último exemplo para você, eu vou subir aqui uma imagem, que é uma tirinha. Vou mostrar ela para você aqui primeiro, pra você poder ler. É uma tirinha dos Peanuts, em que a Sally está conversando com o irmão dele, que é o Charlie Brown. Ela fala que resolveu criar um programa sério de disciplina, ela vai comer direito, fazer exercício direito, e o Charlie Brown pergunta, e depois? Né? Como é que você vai continuar? E ela, deixa pra lá, vai dar muito trabalho. Então essa tirinha eu vou pedir pro Bing criar uma questão de múltipla escolha usando essa tirinha. Então, vou escrever aqui o comando. Então diz o seguinte, cria uma questão de múltipla escolha sobre o conteúdo de lógica, falácias, a partir da tirinha abaixo. Então eu pedi para ele criar uma questão de lógica utilizando aquela tirinha. O Bing consegue receber a imagem como um input, né, como uma coisa que você insere. Eu vou mostrar melhor isso depois, isso é só um bônus para a gente terminar a aula de hoje. Já está bem longa, mas só para a gente poder concluir. Ele cria imagens, então às vezes ele entende errado e ele começa a gerar imagens. Eu não quero para ele gerar uma imagem, eu queria só a questão. Ele fez a questão, ele fez em inglês, não sei porquê, eu vou pedir para ele traduzir o texto da questão para o português. Traduz o texto da questão para o português. Eu não quero a imagem, eu quero só o texto em si. Então ele disse aqui, qual é a falácia cometida pelo personagem, né, no caso, da tirinha? Ad hominem, raciocínio circular, falsa dicotomia e generalização apressada. Vou perguntar o gabarito. Qual o gabarito? Explique. O gabarito é a alternativa C, falsa dicotomia. O personagem tirinha cometeu a falácia de falsa dicotomia que ocorre quando alguém apresenta duas opções, como se fossem as únicas possíveis, quando na verdade existem outras opções. No caso da tirinha, o personagem apresentou uma opção de seguir um programa de disciplina ou não fazer nada, quando na verdade existem outras opções intermediárias, como seguir um programa menos rigoroso ou fazer pequenas mudanças no estilo de vida. Então, tá vendo como é bem legal que ele consegue fazer a partir do input que era a imagem que eu coloquei, né? Eu coloquei aquela imagem, ele encontrou uma falsa dicotomia, né? Na análise que ele fez da imagem. Então, é um programa de disciplinas ou então não fazer nada. Na verdade, tem um meio termo ali, tem outros caminhos. Mas é isso, eu queria utilizar isso para poder a gente finalizar e dar para você um gostinho de coisas que que eu vou mostrar em outras aulas mais para frente. Tá bom? Então, obrigado pela sua participação no curso. E é isso. Por enquanto só, até mais. Tchau.